Vida de oração. O caminho da intimidade com Deus. A vida cristã é marcada por muitos elementos fundamentais. A leitura da palavra, a comunhão com os irmãos, o serviço ao próximo e, sem dúvida, a oração. Entre todas as disciplinas espirituais, a oração talvez seja a mais íntima e transformadora, pois é por meio dela que nos conectamos diretamente com Deus. Mas o que realmente significa ter uma vida de oração? Como podemos cultivá-la em meio à correria do dia a dia? E por que ela é tão essencial para quem deseja viver de acordo com a vontade de Deus? O que é vida de oração? A vida de oração não é apenas o ato de dobrar os joelhos algumas vezes na semana. Ela é um estilo de vida, uma postura constante de comunhão com Deus. O apóstolo Paulo nos lembra: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Isso não significa que precisamos estar 24 horas falando palavras de oração, mas sim manter o coração sempre inclinado a Deus, vivendo conscientes de sua presença em cada momento do dia. Uma vida de oração é uma vida que confia, depende e conversa com o Pai em todas as circunstâncias. 2. Então, por que orar? Muitas pessoas veem a oração apenas como uma forma de pedir bênçãos, mas a oração é muito mais do que isso. Ela é o canal de relacionamento entre o homem e Deus. Relacionamento. Assim como um filho conversa com seu pai, nós falamos com nosso Pai Celestial. Alinhamento. A oração não serve apenas para que Deus faça a nossa vontade, mas para que o nosso coração se alinhe à vontade dele. Fortalecimento. Através da oração recebemos paz, consolo e força para enfrentar os desafios da vida. Jesus é nosso maior exemplo. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele orava constantemente, de madrugada, em momentos decisivos, antes de milagres e até na cruz. Isso nos mostra que, se Jesus precisava orar, quanto mais nós. 3. Barreiras na vida de oração. Embora saibamos da importância da oração, muitos cristãos lutam para mantê-la constante. Entre as barreiras mais comuns estão falta de tempo. A rotina agitada leva muitos a deixarem a oração em segundo plano. Distrações, redes sociais, televisão e preocupações tiram o foco. Desânimo. Quando não vemos respostas rápidas, tendemos a desmotivar. Pecado e culpa. O inimigo tenta nos fazer acreditar que não somos dignos de falar com Deus. Reconhecer essas barreiras é o primeiro passo para vencê-las. A oração não depende da nossa perfeição, mas da graça de Deus que nos convida a nos aproximar dele. 4. Princípios bíblicos da oração. A Bíblia nos ensina como devemos nos aproximar de Deus em oração. Com fé. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Com sinceridade. Jesus nos ensinou a orar em secreto, sem buscar aparência ou reconhecimento. Mateus 6. Com perseverança. A parábola da viúva persistente mostra que devemos insistir em oração. Lucas 18. 1-8. Segundo a vontade de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. João 5:14. A oração eficaz não é a mais longa, nem a mais bonita, mas a mais sincera e alinhada ao coração de Deus. 5. O poder da oração. A oração é uma arma espiritual, poderosa que gera frutos visíveis e invisíveis. Paz em meio à ansiedade. Filipenses 4:6-7. Força contra as tentações. Mateus 2:6-41. Milagres sobrenaturais. Atos 12:5-17 relata Pedro sendo liberto da prisão. Sabedoria nas decisões. Tiago 1:5. Transformação interior. Romanos 12:2. Histórias da igreja ao longo dos séculos mostram como homens e mulheres de oração foram usados por Deus para impactar gerações. A oração move o céu e transforma a terra. 6. Como desenvolver uma vida de oração prática? Para muitos, a dificuldade não é entender a importância da oração, mas sim colocá-la em prática. Eis algumas dicas simples e eficazes. Defina um horário. Escolha um momento fixo do dia, seja de manhã cedo ou à noite, e torne-o prioridade. Tenha um lugar de oração. Um espaço reservado ajuda na concentração e disciplina. Use a Bíblia como guia. Ore a partir de versículos e promessas. Mantenha um caderno de oração. Anote pedidos e agradecimentos para acompanhar respostas. Misture oração com louvor. Comece exaltando a Deus antes de apresentar suas necessidades. Inclua momentos de silêncio. A oração não é só falar, mas também ouvir a voz de Deus. Ore em grupo. A oração comunitária fortalece a fé e gera unidade.
A constância é mais importante que a quantidade. Melhor orar todos os dias 10 minutos com sinceridade do que orar uma vez por mês, por horas sem coração. 7. O exemplo de Jesus. O maior modelo de vida de oração é o próprio Cristo. Ele orava de madrugada para buscar intimidade. Marcos 1:35. Antes de decisões importantes, como escolher os discípulos. Lucas 6, 12-13. Nos momentos de dor, como no Getsemane. Lucas 22, 41-44. Na cruz, intercedendo por aqueles que o crucificavam. Lucas 23:34. A vida de Jesus era sustentada pela oração. Se queremos ser discípulos autênticos, precisamos seguir seu exemplo. 8. Frutos da vida de oração. Quem cultiva uma vida de oração constante, colhe frutos preciosos. Intimidade com Deus. Aprendemos a reconhecer sua voz. Transformação pessoal. Nosso caráter é moldado à imagem de Cristo. Força espiritual. Ficamos mais preparados para enfrentar lutas. Sensibilidade. Passamos a discernir melhor a vontade de Deus. Coração agradecido. Deixamos de focar apenas nos problemas e passamos a reconhecer bênçãos diárias. 9. A vida moderna e o desafio da oração em meio a um mundo acelerado, cheio de estímulos e distrações. Orar pode parecer difícil, mas é justamente nesse contexto que a oração se torna ainda mais necessária. Ela é o refúgio da alma cansada, o alívio da mente ansiosa e a força do coração abatido. Enquanto o mundo nos empurra para a pressa e a superficialidade, a oração nos leva ao silêncio e à profundidade. 10. Conclusão. A vida de oração é o segredo da vitória espiritual e da intimidade com Deus. Não se trata de uma prática religiosa fria, mas de um relacionamento vivo e transformador. Cada cristão é chamado a viver em oração, não como obrigação, mas como privilégio. O Deus do universo se importa em ouvir a sua voz, enxugar suas lágrimas e guiar seus passos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4. 8. Portanto, comece hoje mesmo. Separe alguns minutos. Abra seu coração diante de Deus. Agradeça, confesse, peça direção. Pouco a pouco, sua vida será transformada e você experimentará a verdade de que a oração move céus e terra.